Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina de Estatística. Nessa videoaula apresentarei para vocês conceitos e técnicas utilizadas em planejamento de experimentos. Primeiramente, vocês devem distinguir os conceitos associados a dois tipos de pesquisas muito usados. O primeiro tipo de pesquisa muito usado é o censo populacional, que investiga, portanto, todas as informações ou elementos de uma população. E o termo população aqui deve ser entendido como uma coleção completa de elementos que podem ser pessoas, medidas, scores, objetos, dentre outros. Dessa forma, o termo população ele não está associado especificamente a pessoas. Outra técnica muito utilizada, chamada de amostragem, consiste em você selecionar alguns elementos da população, mas que sejam representativos e obtidos de forma aleatória. Essas duas técnicas são muito importantes, mas daremos importância maior para a amostragem durante aqui o nosso curso. Você deve estar se perguntando por que usamos a amostragem e não o censo se necessitamos observar o comportamento de uma população. Para argumentar a favor deste uso, vou expor aqui 3 motivos. O primeiro está relacionado ao fato de que nem sempre é possível realizar um censo populacional. E isso também está associado a uma questão logística, financeira, e também a gente poderia citar aqui no caso a questão de que os censos populacionais são pesquisas que levam muito tempo para ser realizadas, uma vez que é preciso obter e consolidar também todos os dados de uma população, e essa obtenção de dados nem sempre é fácil. Outro motivo está associado ao fato de que nem sempre é viável a observação de toda a população. Por exemplo, suponha que você necessite observar o número de defeitos de produção de um determinado elemento. Você não precisa, nesse caso, testar todos os elementos produzidos. E é mais interessante você selecionar uma parte dessa produção e realizar os testes. E com os instrumentos estatísticos apropriados, prever o comportamento desses defeitos para toda a população. Outro exemplo que é interessante destacar aqui é a aplicação desse processo na produção de vacinas. Vocês devem ter assistido ao noticiário na TV como o processo de vacinas é realizado nos institutos de pesquisas no Brasil. A produção de vacinas é realizada por lotes e em cada lote é recolhida uma amostra para observar características importantes para o controle de qualidade. Já pensou se a gente tivesse que verificar todos os elementos dessa produção? Isso não é viável. O último aspecto que também ressalto aqui é com relação ao fato de sua utilização ser relevante nos estudos estatísticos. Uma boa amostragem permite a generalização de resultados dentro de limites aceitáveis de dúvidas, E como dito anteriormente, ele também minimiza os custos de execução de uma pesquisa. Então, conceituando, temos que a amostragem é o processo de escolha dos elementos que vão compor a nossa amostra. É o processo também inicial de qualquer estudo estatístico e considerado como a mais importante de todo o processo, uma vez que, se for mal realizado, não obteremos dados precisos ou reais. E como objetivo principal nesse processo, pretendemos também obter um conjunto de elementos que consigam representar a população da melhor forma possível. E isso é importante, pois como pontuo aqui através de triola, se esses dados amostrais eles forem coletados de forma errada, não há manipulação estatística que vai permitir a gente chegar a um resultado apropriado. Precisamos também discutir aspectos sobre a representatividade e inferência sobre esses dados amostrais. O primeiro aspecto que eu destaco aqui é com relação ao cuidado sobre a inferência, que está relacionada à conclusão sobre os dados ao final do processo. De modo geral, ela só pode ser feita para a população de onde foi retirada a amostra. Por exemplo, se eu faço um estudo amostral envolvendo apenas uma amostra aleatória, formada por pessoas que residem na nossa cidade, os resultados ao final do processo só dizem respeito à nossa população. A gente não pode generalizar, então, esses resultados para outras cidades ou para todo o nosso país. Outro aspecto importante está associado à forma como essa amostra foi estabelecida. Aqui nessa videoaula destacarei como isso deve ser realizado, de modo a promover a construção de uma amostra aceitável. E com relação à constituição da amostra, destaco que
outros fatores também podem interferir na constituição do seu tamanho, né? Por exemplo, o orçamento disponível que pode aumentar ou diminuir o tamanho de uma amostra. Por último, é importante observarmos que em estudos de casos, né, podem ser apropriado um número reduzido de elementos da amostra, mas por causa desse número baixo de elementos da amostra, não é possível realizar inferências, ou seja, conclusões, porque essas situações de inferências, o tamanho da amostra é determinado por meio de fórmulas, e para cada estudo estatístico nós teremos que usar, né, essas fórmulas apropriadas. Com relação ao planejamento de experimentos, precisamos observar inicialmente qual tipo de estudo será realizado, pois a partir disso nós vamos determinar as nossas próximas ações. Primeiramente, então, nós temos aqui o estudo chamado de estudos observacionais. São aqueles em que o entrevistador apenas coleta informações sem modificar os sujeitos que estão envolvidos no processo, como é o caso, por exemplo, das pesquisas de intenções de voto. O segundo, os estudos experimentais, estão associados às pesquisas em que os sujeitos são submetidos a um determinado tratamento e as observações são realizadas a partir, então, da manifestação de efeitos nos sujeitos envolvidos. Por exemplo, a produção de uma vacina, o desenvolvimento de uma planta quando submetida a um tratamento específico, né, de produção ou de controle de pragas, desenvolvimento animal quando ele é submetido a uma nova dieta, dentre outras possibilidades. E nestes casos, pessoal, durante a realização de estudos experimentais, algumas considerações são importantes. Por exemplo, o controle do efeito das variáveis, que consiste em você considerar a experimentação sob diversas condições para que os experimentos não sejam mal condicionados. E nós veremos a seguir como isso pode ser realizado. A replicação é um outro fator importante, que quer dizer para nós a repetição de um experimento em grupos suficientemente grandes de sujeitos, para que os resultados possam então ser confirmados ou verificados. Com a replicação, nós temos tamanhos amostrais grandes, que aumentam a chance de reconhecimento dos efeitos de diferentes tratamentos. No entanto, uma amostra grande não é necessariamente uma boa amostra. Embora seja importante ter uma amostra que seja suficientemente grande, é mais importante ter uma amostra na qual os dados tenham sido colhidos de alguma maneira apropriada, tal como a gente realiza na aleatorização, que neste caso vai garantir a maior representatividade da população que está sendo estudada. Então, no controle dos efeitos que as variáveis podem influenciar no nosso estudo, podemos usar três formas: o experimento cego, a divisão em blocos ou lotes e o planejamento experimental aleatorizado. Vejamos a seguir então como eles são utilizados. Inicialmente temos o experimento cego. Nesse tipo de experimento, os participantes da amostra são divididos em duas categorias: os que receberão o tratamento verdadeiro e os que receberão o tratamento falso, que também é chamado de placebo. Isso é realizado para evitar o chamado efeito placebo, onde o efeito placebo ocorre quando o sujeito não tratado ele relata melhoria nos sintomas, sendo que a melhoria relatada por este grupo, do placebo, pode ser real ou imaginária. Dessa forma, a ação desse efeito placebo pode ser minimizado ou contabilizado através de um experimento cego, em que o sujeito não sabe se está recebendo o tratamento ou a versão do placebo. Por exemplo, esta é a técnica que nós estamos usando para determinar uma vacina contra o Covid-19. Um grupo de pessoas recebeu de fato a vacina produzida e o outro grupo um placebo, que poderia ser, no caso, uma solução isotônica. E ainda, para garantir maior fidedignidade dos resultados e controle do efeito placebo, em muitos experimentos é utilizada a metodologia duplo cego, ou seja, quem está aplicando e quem está recebendo o tratamento não conhece o que está sendo aplicado. Outro tipo de controle é realizado pelo experimento em blocos. Aqui devemos considerar o bloco como sendo um grupo de sujeitos que são semelhantes, mas os blocos são diferentes nos modos como podem afetar o resultado do experimento. Por exemplo, ao planejar um experimento para se testar a eficácia de um novo fertilizante sobre o crescimento de árvores,
Nós sabemos que o conteúdo da umidade do solo, se ele for seco ou úmido, pode afetar o crescimento dessa planta. Dessa forma, então, a gente pode constituir dois blocos, um em que as plantas estejam situadas em um solo úmido e outro bloco em que elas estarão em um solo seco. A gente também poderia utilizar essa ideia no experimento que testa a eficácia de uma nova droga. Como sabemos que há variação no comportamento entre homens e mulheres, pode ser interessante definirmos, então, estes dois blocos para realizar e analisar os testes. Então, na pesquisa pela vacina da Covid-19, por exemplo, a gente poderia usar vários blocos, para observar os efeitos de uma droga em blocos que contenham pessoas com a idade avançada, crianças, jovens ou adultos, separados também por grupos de idade ou de gênero, conforme for o caso. E depois, então, de formados esses blocos, é que nós passamos a associação aleatória dos tratamentos desses sujeitos em cada bloco. Vamos ver aqui um exemplo a seguir. Suponha, por exemplo, que desejamos observar a eficácia de um fertilizante sobre o desenvolvimento de 12 árvores e que temos dois pedaços de terra, Um deles vai ser seco, enquanto que o outro é úmido. Um mau planejamento amostral seria usar então um fertilizante em 6 árvores plantadas no solo úmido, enquanto as outras 6 árvores que estão no solo seco não receberiam nenhum tratamento. Neste caso, nós não saberíamos se as diferenças seriam devidas ao tratamento com fertilizantes ou ao tipo de solo, ou a ambos critérios. Seria melhor, então, plantar 6 árvores no solo seco e 6 no solo úmido. Para cada grupo de 6 árvores, poderíamos usar a aleatorização para selecionar 3 árvores, que receberiam, então, o fertilizante, enquanto as outras 3 não receberiam. Então, a gente poderia fazer isso tanto no bloco onde contém as árvores plantadas em solo seco, quanto no outro bloco, onde as plantas estão em um solo úmido. Dessa forma, então, os resultados nos permitirão verificar a eficácia desse fertilizante. Além disso, o experimento ele deve ser cuidadosamente planejado, de modo a não permitir que o fertilizante que foi aplicado em uma árvore se espalhe para as demais adjacentes. E outros fatores relevantes devem ser considerados também, como, por exemplo, a rega, a temperatura, a incidência dos raios solares, que, de uma certa forma, devem ser cuidadosamente controlados durante esse processo. E no planejamento experimental completamente aleatorizado, não necessitamos definir a divisão dos componentes dessa amostra em grupos, pois os sujeitos seriam escolhidos de forma aleatória, mas seguindo procedimentos para realizar esta escolha. Por exemplo, eu quero selecionar quais árvores serão tratadas com fertilizante e quais não serão. Outro exemplo, ao testar a vacina, vão ser selecionadas aleatoriamente quais pessoas que vão ser tratadas com placebo e quais serão tratadas com a droga que está sendo desenvolvida. Então, já temos ciência de que a amostragem consiste no processo de obtenção de amostras e que essas amostras, para elas serem consideradas como boas para o nosso estudo, elas precisam ter ou ser representativas, tendo, portanto, um pequeno extrato da população no âmbito geral da nossa amostra. Por exemplo, poderíamos pensar em compor um grupo de pessoas que tenham gêneros diferentes ou religiões, dos mais variados tipos, para compor a nossa amostra. E que sejam obtidas de forma aleatória caso queiramos construir inferências que nos possibilitam generalizar o nosso estudo. Nesse sentido, precisamos discutir sobre os métodos de composição dessa amostra. E para isso, nós possuímos 2 métodos, o probabilístico e o não probabilístico. Vejamos então como é que esses métodos funcionam. Inicialmente, vejamos como funcionam os métodos não probabilísticos. Eles geralmente não são utilizados em experimentos estatísticos, pois são baseados em técnicas de amostragens intencionais e que não configuram como método estatístico e probabilístico, pois a escolha dos elementos que pertencem podem ser influenciados por algum fator. Além disso, elas não garantem a representatividade da população, pois não consideram os diferentes perfis da população. E por este motivo não nos ajudam a compor resultados que sejam generalizáveis. Temos, neste caso, alguns tipos de métodos que são a conveniência, a intencional e a de cotas,
mas que não discutiremos aqui, já que nós não vamos utilizar durante o curso. O nosso foco é com os métodos probabilísticos, onde cada elemento da população possui possibilidade conhecida de ser escolhido nesse processo. Essa possibilidade também é considerada como a mesma para todos os elementos da população. Por exemplo, se n representa para nós o número de elementos de uma população, então a probabilidade de cada elemento ou de cada indivíduo poder participar de uma pesquisa estatística vai ser de 1 sobre n, que é o número de casos favoráveis, dividido pela quantidade de elementos que compõem a minha população. Além disso, esses métodos probabilísticos nos permitem realizar generalizações, pois, em teoria, será realizado um estudo mais estruturado e científico, diferentemente dos métodos não probabilísticos, onde isso não é garantido. E temos alguns tipos de técnicas para esse estudo que discutiremos durante essa aula, que é a amostragem aleatória simples, a amostragem aleatória estratificada, a amostragem sistemática e a amostragem por conglomerado. No nosso primeiro método, temos a amostragem aleatória simples, cuja definição nos apresenta o seguinte: uma amostra de n sujeitos é selecionada de tal modo que toda amostra possível de mesmo tamanho n tem a mesma chance de ser escolhida. Isso quer dizer, portanto, que qualquer outra amostra de n elementos escolhidos teria a mesma chance de ser escolhida durante esse processo de pesquisa estatística. Agora, como esses elementos são escolhidos é que torna o ponto-chave desse método. Antigamente, eram muito utilizadas as tabelas de números aleatórios para escolher estes elementos. Mas hoje, com tanto desenvolvimento tecnológico, já que está mais acessível para quase todos, já é mais utilizado os computadores para realizar esse processo de escolha dos elementos que vão compor a nossa amostra. Por exemplo, atualmente nós usamos a planilha do Excel para construir essas listas. Usamos, nesse caso, o comando aleatório entre menor-maior, onde o menor representa para nós o menor valor que temos para ser escolhido, e maior, o maior valor que deverá ser escolhido dentre este intervalo. Nesse sentido, nós vamos determinar, então, uma amostra de 8 alunos, de uma turma de 90 alunos, que estejam cursando a disciplina de estatística. Então, para construir uma amostra no Google Planilha, primeiro vocês devem acessar o site do Google com a sua conta vinculada ao navegador. Vocês vão clicar aqui neste ícone ao lado do seu avatar para exibir um menu de opções. E aí, em seguida, você vai selecionar a opção Planilhas. Nessa nova tela que se abre, vocês vão clicar na opção em branco para construir uma nova planilha. E em seguida você vai clicar em um ponto qualquer aqui dessa planilha para selecionar uma célula. Por exemplo, eu selecionei a célula D7. Em seguida, para a planilha gerar então um número aleatório, nós usamos o comando igual, sempre inicie com o símbolo de igual, aleatório, veja que aqui já aparece o complemento desse comando, nós temos o comando aleatório, que vai gerar um número aleatório entre 0 e 1, mas como eu quero um número aleatório entre 1 e 90, vamos usar este comando aqui. Vou dar um clique nele para ele recuperar para nós, e vou digitar agora os valores, o menor valor e o maior, ou seja, 1, digita agora ponto e vírgula para separar o menor valor do maior, e o 90 ao final, fecha parênteses e dá Enter. Então veja que aqui ele já recuperou para nós um valor que está entre 1 e 90, que é o 29, mas eu quero 8 valores. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nessa alça de preenchimento automático, segura o botão esquerdo do seu mouse e arrasta para baixo até você ter uma noção aqui de que criou 8 números aleatórios. Aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 8. Solta o mouse e aí está a sua lista. Então nós temos aqui o primeiro valor 90, 23, 26, 62, 17, 66, 61 e 87. Então é dessa forma que você pode usar o Google Planilha para gerar esses números aleatórios. A próxima metodologia aqui de determinar uma amostra é chamada de aleatória estratificada, que consiste então você separar inicialmente a sua população em dois conjuntos diferentes e em seguida extrair sua amostra de cada subgrupo. Por exemplo, a gente pode separar essa população em um grupo de homens e mulheres, ou por uma faixa etária, ou qualquer outro modelo que você quiser.
Agora, a quantidade de pessoas que você irá extrair de cada subgrupo pode ser de forma diferente. Por exemplo, você pode definir uma quantidade igual de elementos que serão extraídos de cada amostra. Nesse caso, seria mais interessante se as quantidades de elementos de cada grupo fossem próximas. No caso de haver uma grande discrepância de elementos em cada grupo, é melhor então usar o método de seleção proporcional, onde a quantidade em cada grupo será escolhida conforme a quantidade de elementos de cada subgrupo, né? Ou seja, aquele grupo que tem mais elementos vai ter mais pessoas participando da amostra, e, consequentemente, aquele grupo que tem menor elementos vai ser selecionado uma menor quantidade de pessoas para participar da amostra. E para isso é feito um cálculo simples. A razão entre o número de elementos do grupo A com o número de elementos da população deve ser proporcional à razão entre o número de elementos do grupo A, que fará parte da amostra, com o número de elementos total que fará parte da nossa amostra. Dessa forma, multiplicando cruzado essa relação e isolando a variável nA, temos esta fórmula no final. Para exemplificar esse processo de escolha proporcional, temos o seguinte. Supondo que na turma de alunos que estão cursando a disciplina de estatística, nós temos 52 homens e 38 mulheres, e que iremos construir uma amostra de 10% de cada subgrupo, nós temos o seguinte. Aqui eu organizei os dados em uma tabela para vocês observarem da melhor forma. Então aqui nós temos, né, a classe que é o masculino e o feminino. Na classe masculina, a população são 52 homens, e na classe feminina nós temos 38. E aqui eu estou calculando nessa coluna os 10% dessa população. Então, 10% de 52 dá 5,2, 10% de 38 dá 3,8, e aqui a gente vai fazer um arredondamento desses valores para obter um número que vai compor as nossas amostras. Então, por exemplo, 5,2 eu vou arredondar para baixo, vai dar 5, e o 3,8 nós vamos arredondar para cima, que vai dar 4. Vejam que no final a soma desses dois valores vai dar 9, que é justamente os 10% da minha população, de onde eu retiraria a minha amostra. Dessa forma, sabemos que será selecionado então 9 pessoas dessa sala, sendo que 5 são homens e 4 mulheres, e que para fazer essa escolha, nós podemos usar então novamente a planilha para gerar números aleatórios e extrair então essa amostra de cada subgrupo. Nessa terceira metodologia, que é o conglomerado, nós dividimos a população em seções, selecionamos algumas dessas seções e, por fim, investigamos todos os elementos que pertencem a essas amostras das seções. Algumas ressalvas elas devem ser observadas aqui nesse tipo de metodologia. Primeiramente, o número de elementos num conglomerado deve ser pequeno. E, ao mesmo tempo, devemos ter um número razoavelmente grande de seções. Vejamos então um exemplo para ilustrar essa metodologia. Suponha que você deseja obter um levantamento de informações sobre a população de Januária, que poderia ser, por exemplo, a intenção de voto dessa população, a quantidade de casas que possuem focos de mosquito da dengue, dentre outras possibilidades, né? Então, primeiramente, nós pegaremos um mapa que indica cada quarteirão da nossa cidade, vamos selecionar uma amostra desses quarteirões e, em seguida, nós vamos realizar a contagem de todas as pessoas que residem nos quarteirões sorteados, né? Se fosse o caso da gente fazer um levantamento, né, populacional da cidade de Januária. Mas poderíamos também observar dentro de cada um desses quarteirões quantas casas possuem o foco do mosquito da dengue e fazer, então, ao final, um processo de inferência que nos permitiria identificar qual que seria o nível, né, de proliferação do mosquito da dengue na nossa cidade. Por fim, nós temos a metodologia de amostragem sistemática. Essa técnica consiste em você determinar um intervalo de observações para compor a sua amostra. Dessa forma, a partir de um ponto inicial, você deve selecionar um termo de ordem K da sua população. E para determinar o intervalo de amostragem, nós faremos o seguinte. Esse K, ou seja, a ordem do próximo elemento que eu vou selecionar vai ser, então, a divisão do número de elementos da minha população pelo tamanho da minha amostra, que no caso aqui é representado pelo nzinho.
Vejamos então um exemplo. Nós queremos aqui selecionar 100 indivíduos de uma população de 5.000. Então, suponha que você tem uma lista com 5.000 nomes desses indivíduos organizados, né? E, primeiramente, então, vamos determinar o valor de K, onde K vai ser a divisão entre o número da minha população pela quantidade de elementos da minha amostra. Então, vai dar 5.000 por 100, que dá 50. Selecionamos então o marco inicial, ou seja, um valor que vai estar entre 1 e K, ou seja, de 1 a 50. Por exemplo, podemos definir o valor 23, ou seja, nessa minha lista de indivíduos dessa população, vou pegar aquele 23º elemento para iniciar a minha coleta de dados. E a partir então deste marco inicial, nós vamos construir a nossa amostra com um intervalo de 50 unidades. Isso quer dizer então que o primeiro será o 23, o segundo 73, ou seja, 23 mais 50. O terceiro, vou pegar aqui o 73 mais 50, que vai dar 123, e daí em diante do mesmo jeito, né? Nós vamos somando 50 unidades a cada momento. E aí, essa lista de elementos aqui, eu vou buscar dentro da minha lista de indivíduos para fazer essa amostragem. Para finalizar a nossa aula, vamos discutir sobre os erros. É preciso que você tenha em mente que, embora você empregue o melhor método de seleção dos elementos da sua amostra e que sejam tratados da melhor forma, ao final sempre teremos uma variação entre o valor real e o que foi calculado, pois todo o processo aqui está condicionado ao erro amostral, que resultam, então, das escolhas que foi feitas ao acaso dos elementos, né, que vai compor a nossa amostra. Contudo, realizando esses processos de forma adequada, né, a percepção desse erro será o menor possível ao final do processo. Por outro lado, caso sejam realizadas etapas de seleção ou análises inadequadas, determinaremos uma categoria de erro denominada de não amostral, que dificilmente contribuirá de forma positiva na nossa pesquisa. Bom, pessoal, era isso que tínhamos aqui para discutir nessa videoaula. Espero que tenham compreendido aqui nesse momento. E para sistematizar esses conceitos e metodologias, eu indico a vocês a resolução da lista de exercícios que está anexa a esta aula. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.